A história da alegria que criou raiz. Uma parábola acontecendo diante dos olhos. Era um dia comum na Galileia. O sol fazia o que sempre fazia. Aquecia a poeira das estradas, dourava os campos e fazia o lago refletir o céu. Mas, apesar de parecer um dia qualquer, havia algo diferente no ar, uma expectativa silenciosa, quase elétrica. As pessoas vinham de todos os lugares, algumas mancando, outras carregando crianças no colo, algumas com esperança nos olhos, outras com perguntas pesadas no coração. Todas se aproximavam daquele homem que já não era mais um desconhecido. Jesus de Nazaré. Ele não era apenas um rabi, não era só um curador, não era apenas um profeta. Ele falava como quem conhecia Deus por dentro, e isso inquietava. Naquele dia, Jesus olhou a multidão e começou a contar uma história simples, tão simples que parecia até cotidiana demais. Um semeador saiu a semear. Mas o que quase ninguém percebeu naquele momento é que Jesus não estava falando de um semeador qualquer. Ele estava falando de si mesmo. Enquanto falava, seus pés ainda estavam sujos da estrada. Sua voz ainda carregava o pó da Galileia. Suas mãos ainda tinham tocado leprosos, cegos e famintos. Ele era o semeador caminhando entre eles. A semente não era uma ideia abstrata. Era a própria presença dele, a palavra viva em carne e osso. E enquanto falava, a história não apontava para o futuro. Ela estava acontecendo ali, em tempo real. Jesus via os rostos, via os olhos brilhando, via os sorrisos se abrindo quando alguém dizia: "É ele, é o Messias, finalmente." Havia alegria, e não era falsa. Era verdadeira, era intensa, era quase explosiva. Mas Jesus enxergava algo além da superfície. Ele via onde cada semente caía. Algumas caíam em solo profundo, outras à beira do caminho. E algumas caíam sobre pedras escondidas logo abaixo da terra. Essas eram as mais perigosas, porque por fora parecia um solo bom. Jesus continuou: "O que foi semeado em solo rochoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria." Sim, alegria. A palavra alegria não é negativa aqui. O problema não é a alegria. O problema é o tipo de alegria. Aquelas pessoas olhavam para Jesus e viam exatamente o que queriam ver. Um libertador político, um realizador de milagres, um Messias funcional. Alguém que resolveria seus problemas, esmagaria seus inimigos e devolveria o controle da história às suas mãos. Mas, à medida que Jesus continuava falando, algo começou a mudar. Ele falou de negar-se a si mesmo, falou de amar inimigos, falou de carregar a própria cruz. E cruz, naquele tempo, não era símbolo bonito, não era colar no pescoço, não era decoração de igreja. Cruz era maldição, humilhação, derrota pública. Alguns começaram a se inquietar. Como assim negar a si mesmo? Como assim amar inimigos? O Messias não veio para destruir nossos inimigos? Cruz? Isso não faz sentido. Jesus percebeu os olhares se desviando, os rostos mudando, o entusiasmo se transformando em desconforto. A parábola estava se cumprindo enquanto era contada. Mas não tem raiz em si mesmo.
dura pouco tempo. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O escândalo não veio porque Jesus falhou. Veio porque Jesus foi fiel. Eles esperavam um novo César. Apareceu um servo. Esperavam alguém sentado à mesa, sendo servido. Apareceu alguém que se ajoelhava para lavar pés. Esperavam espada. Ele falou de cruz. Esperavam domínio. Ele falou de serviço. E foi aí que as pedras apareceram. As pedras não eram falta de fé, eram expectativas não convertidas. As pedras são imagens de um Deus que só funciona se atender nossos projetos. Pedras são sonhos de uma fé sem ruptura. Pedras são a recusa em aceitar que o Messias não vem confirmar nossos desejos, mas transformá-los. Quando Jesus recusou ser rei, a alegria começou a secar. Quando recusou a violência, a alegria começou a murchar. Quando recusou a lógica do poder, a alegria superficial morreu. Não houve gritos, não houve expulsões, houve clareza. E clareza revela o solo. Com o passar dos dias, a multidão diminuiu. Muitos foram embora sem discutir, sem brigar, sem negar explicitamente. Apenas se retiraram. Jesus deixou de ser seguido quando deixou de ser útil. Quando deixou de confirmar ideologias, quando deixou de abençoar projetos pessoais, inclusive projetos pessoais em nome de Deus. E Jesus não correu atrás, não suavizou a mensagem, não retirou a cruz do caminho. Ele continuou semeando. Na cruz, a parábola chegou ao seu ápice. Ali, toda a fé baseada em triunfo humano morreu. Toda a expectativa de poder foi sepultada. Toda a alegria sustentada pela euforia se dissolveu. Esperávamos que fosse ele, mas ele morreu. Foi escândalo absoluto, mas também foi revelação definitiva. Poucos ficaram. Não porque fossem mais fortes, mas porque aceitaram ser quebrados. Não entenderam tudo, mas compreenderam o essencial. Não há outro Messias. Para quem iremos? Essa resposta não nasce da empolgação, nasce da rendição. Agora, a história se volta para nós. A semente continua sendo lançada, Cristo continua sendo anunciado, e os solos continuam sendo revelados. Quantas vezes recebemos Jesus com alegria enquanto Ele consola, sustenta, cura e ajuda? Mas o que acontece quando Ele confronta? Quando Ele chama a cruz? Quando desmonta nossas seguranças? O escândalo hoje raramente é explícito. Ele aparece como frustração, como cansaço espiritual, como afastamento silencioso. Não funcionou. Não mudou. Cansei. E muitos vão embora sem dizer nada. Mas o Espírito Santo ainda está agindo. E sabe qual é a beleza disso? Ele arranca pedras. As pedras não são definitivas. São escândalos que podem ser removidos.
expectativas que podem ser curadas. O Espírito Santo vem e diz: se você deixar, eu aprofundo essa alegria, mas preciso arrancar o que impede a raiz. Porque a alegria da mera presença passa, mas a alegria da entrega permanece. Essa é a alegria do Senhor. E essa alegria é a nossa força. A parábola não terminou naquele dia. Ela continua se cumprindo em nós. E toda vez que ouvimos esta história, ela nos pergunta em silêncio: estamos apenas alegres com Jesus ou estamos enraizados em Cristo? Cai semente na terra reluzente. Já brotou sob o sol da emoção. Havia riso, júbilo, presente, mas faltava raiz no coração. A palavra na carne fez caminho, falou de cruz, de perda no servir. O solo raso, com pétreo ninho, sentiu tal peso, se pôs a fugir. Falhou Cristo no dever encarnado? Não. Foi fiel sob eterno querer. O Messias não veio ser coroado, veio se entregar-se até morrer. Cria raiz quem toma tal ferida. Sim, alegre ressurge nessa vida. Que o Espírito Santo nos transforme em terra boa, que ele arranque as pedras, que nossa alegria não seja passageira, mas profunda, que não seja apenas entusiasmo, mas raiz.